Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Vamos a mais uma aula. A gente vai dar continuidade no estudo dos métodos para a resolução de sistemas lineares. E nessa aula de hoje, eu vou falar um pouquinho para vocês a respeito dos métodos iterativos para a resolução de sistemas lineares. Então, eu vou comentar um pouquinho sobre o método de Gauss-Jacobi, o método de Gauss-Seidel e depois uma explicadinha sobre alguns critérios de convergência, tá? Então, gente, lembrando que nessa nossa videoaula, né, essa aula assíncrona que eu passo para vocês, é aquele momento onde eu trago, de maneira geral, um pouquinho sobre a teoria que nós estamos trabalhando aqui, para que vocês façam suas anotações, né? Deixo tudo anotadinho aí em termos de dúvidas, comentários, apontamentos, para que, quando nós estivermos trabalhando lá na nossa aula síncrona, seja aquele momento que a gente possa trocar ideias, trocar informações, e aquele momento onde vocês possam trazer aí as possíveis dúvidas, né? Os possíveis comentários, de forma que a gente possa, né, fechar essa parte aí. Então, gente, nós vamos falar um pouquinho aqui a respeito desses métodos que eu falei para vocês. Então, são os chamados métodos iterativos para a resolução de sistemas lineares. Porque como nós já trabalhamos aí em outras aulas, quando nós estávamos falando sobre o processo de resolução de sistemas lineares, eu havia comentado com vocês que nós trabalharíamos com os métodos diretos, que foram aqueles dois primeiros métodos que nós já trabalhamos, o método da eliminação de Gauss, o método da fatoração LU, e que nós trabalharíamos também com dois métodos iterativos, os chamados métodos indiretos. Aqui, então, eu vou falar sobre eles, né? Então, eu vou falar sobre o método de Gauss-Jacobi e o método de Gauss-Seidel. Só que, para nós chegarmos nesses métodos, vamos entender um pouquinho, né? Vamos dar uma contextualizada a respeito do que seriam esses métodos iterativos. Inicialmente, vamos recordar um pouquinho do que nós vimos lá na unidade 2 da disciplina, quando nós estávamos trabalhando com aqueles métodos para obtenção de zero de funções reais. Um dos métodos que nós trabalhamos lá foi o chamado método do ponto fixo, onde a gente utilizava aquela chamada funçãozinha de iteração, né? E tinha uma formulazinha recursiva que nós utilizávamos para chegar no valor aproximado da raiz de uma determinada função. No caso dos sistemas lineares, esses métodos iterativos, a ideia central desses métodos é generalizar aquele método do ponto fixo, que nós utilizamos lá na busca de raízes de uma equação. Então, vamos lá. Nós estamos considerando aqui o seguinte sistema linear. O sistema linear AX igual a B, né? Lembrando que aqui a gente tem a matriz A, que representa a matriz dos coeficientes. É uma matriz, vamos considerar aqui uma matriz N por N. Esse X é o nosso vetorzinho das variáveis, é um vetor N por 1. E o B é aquele vetor dos termos constantes, né? Então, ele aqui é um vetor dos termos constantes, N por 1. Tranquilo? Aqui a gente já trabalha um pouquinho sobre isso. Nesse caso, para os métodos iterativos, o que nós vamos fazer é o seguinte: esse nosso sistema AX igual a B, de alguma forma, ele vai ser convertido num outro sistema, nós vamos chamar ele de X igual a CX mais G. Quem seria esse C e quem seria esse G? Esse C, ele vai representar para mim uma matriz N por N, né, como se fosse uma substituição para essa A, né? E esse G é um vetorzinho N por 1, beleza? Observemos, então, que esse φ de x igual a cx mais g é como se fosse, igual que a gente trabalhou lá no zero de funções reais, uma funçãozinha de iteração dada na forma matricial. Então, a ideia é converter aquele sistema original, ax igual a b, num sisteminha x igual a cx mais g, de forma que a gente possa
trabalhar ali com o processo iterativo. Mas lógico que eu vou trazer em detalhes aqui o que a gente vai fazer. Bom, então, gente, como eu falei para vocês, nós utilizávamos aquela fórmula recursiva, né, para encontrar a raiz aproximada de uma determinada função. Nesse caso aqui, para o sistema linear que a gente está trabalhando, nós vamos também começar, né, então nós vamos partir de uma aproximação inicial. No caso aqui, um vetor aproximação inicial, cuja notação vai ser dada por esse x0. Tá? Então, esse x elevado a zero aqui, né, esse zero entre parênteses, esse elevado, ele está representando para mim um chute inicial, né, que a gente fala é uma aproximação inicial. A partir desse vetor aproximação inicial, a gente começa a construir, né, consecutivamente os vetores. Então, olha, para nós encontrarmos o vetor x1, a gente vai fazer cx0 mais g, que vai ser o quê? O meu filho x0, seria a primeira aproximação. É como se nós aplicássemos essa formulazinha aqui, ó, essa fórmula recursiva. Então, a gente vai utilizar de um valor que a gente já conhece para encontrar o próximo. Então, a gente parte de uma aproximação inicial, encontra o x1. Encontrando esse x1, a gente tem condições de obter esse x2. E o x2 vai ser o cx1 mais g, que é o φ de x1. Então, seria a nossa segunda aproximação. E aí você continua o processo, né? Até o xk mais 1 igual a cxk mais g, que vai ser o φ de xk. Né? Então, isso aí é para cá igual a 0, 1, 2. E aí você vai até o momento que você para, né? Que seria o teste de parada ali para determinada precisão que você vai especificar. Beleza? E aí a gente vai ter o seguinte: se essa sequência de aproximações que você construiu, esse x0, que era a aproximação inicial, o x1, o x2, o x3, o xk, é tal que o limite de xk com k tendendo ao infinito é igual a um alfa, então alfa igual a c alfa mais g vai levar ao fato desse alfa ser a solução do teu sistema linear a x igual a b. Tudo bem, gente? Então, aqui é só para mostrar para vocês que nós vamos trabalhar aqui num processo iterativo a partir de uma aproximação inicial, de forma que, se acontecer isso, né, se esse limite de xk com k tendendo ao infinito for igual a um alfa, a gente chega que esse alfa é a solução desse sistema linear. Bom, mas aí até quando, né, que a gente vai rodar isso? Vai ficar ali num loop infinito? Não, para isso a gente tem os chamados testes de parada. Então, esse processo iterativo, ele vai ser repetido até que o vetor esteja suficientemente próximo do vetor xk-1. Mas como que a gente vai medir isso? Que estratégia que a gente vai usar? Nós vamos medir a distância entre o xk, né, que você encontrou, e o anterior, e o xk-1. Essa distância, ela vai ser dada aqui, ó, pela notação dk, igual ao max i variando de 1 a n do módulo de xik menos xik-1, né? Então, é como se você estivesse calculando ali as distâncias entre esse xk e o xk-1, né? Então, nesse processo, você vai analisar ali. E depois, o que você vai fazer é obter esse dk, né? Esse i vai estar variando de 1 até n. Então, você vai ter ali uma quantidade de vetores que você vai analisar. E aí, você vai pegar o quê? O máximo dessas distâncias. Beleza? Feito isso, o que vai acabar acontecendo? Dada uma precisão, epsilon, né, igual a gente fazia lá no zero de funções reais, né, tem a precisão especificada no problema, esse vetor xk, ele vai ser escolhido como esse x estrela, ou seja, como a solução aproximada do teu sistema, se DRK for menor do que a precisão. Mas quem que é esse DRK? Né? Surgiu esse DRK aí, a pergunta pode ser, mas quem que é esse cara? Né? O DRK, ele é dado pelo DK, que é esse máximo aqui das distâncias, dividido pelo máximo do XIK, né, do módulo do XIK, para ir variando de 1 até n. Então, se esse quociente aqui for menor do que a precisão,
para-se o processo. Então, você chegou na solução aproximada do teu sistema. Beleza? Bom, aqui está de maneira teórica, né? Estou trazendo a teoria por trás, mas aí a gente vai fazer depois um exemplo numérico para que a gente entenda o que significa esse DK, o que significa esse DRK, de forma que a gente possa colocar em prática, né? Mas aí, só para vocês terem aqui uma ideia, que aqui também nós vamos ter um teste de parada, de forma que você não fique ali, né, rodando, fazendo o processo iterativo infinitamente. Beleza? Bom, aí, gente, o primeiro método, então, iterativo que nós vamos trabalhar é o chamado método iterativo de Gauss-Jacobi. Como que esse método vai funcionar? A forma como esse método transforma, porque lembra que a gente falou, esses processos iterativos, a gente vai transformar o sistema original AX igual a B num sistema X igual a CX mais G. Mas como que a gente vai fazer essa transformação nesse método de Gauss-Jacobi? Ele vai funcionar da seguinte forma. Vamos considerar o sistema original, aquele que a gente está acostumado, né? Então, A1x1 mais A12x2 até A1nxn igual a B1, e assim a gente vai até a última equação desse sistema. Tá? Então, aqui está a carinha do sistema. Vamos supor também que o A e I seja diferente de zero para todo I variando de 1 a N. Então, quer dizer, aqui, ó, os elementos pivôs nós vamos considerar como diferentes de zero. Aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos isolar o vetor x mediante a separação pela diagonal. Como assim? Nós vamos isolar o x1 na primeira equação, vamos isolar o x2 na segunda, o x3 na terceira, o x4 na quarta, até o xn na enésima equação. Então, esse é o procedimento. Aí, vai ficar dessa forma aqui, gente. Se a gente isolar esse x1 aqui, ó, então todos esses elementos eles vão passar aqui para a direita. Esse A1 está multiplicando, ele vai passar dividindo, né? Então, por isso que o x1 ele vai ser igual a 1 dividido por A11, que multiplica B1 menos A12x2, menos A13x3, até o menos A1nxn. Ou seja, nós estamos fazendo o quê? Nós estamos isolando o x1, lá na primeira equação. Na segunda equação, nós vamos isolar o x2, que falou lá, a gente vai isolar pela diagonal, né? Isolando o x2, então a divisão aqui vai ser feita pelo A22, né? É como se esse A22 estivesse multiplicando o x2 aqui, isola o x2, tudo passa para a direita, o A22 passa dividindo, que é o que está acontecendo aqui, beleza? Até chegar lá na enésima equação. Então, lá a gente tem o xn, né, dada pela fórmula aqui. Então, isola o x1, isola o x2, até isolar o xn. A partir do momento que você isolou esse x1, x2, x3 até o xn, nós vamos ter condições agora de analisar quem é a minha matriz C, quem é o meu vetor G, que é aquela substituição que a gente faz, né? Aquela transformação. Então, gente, a nossa matriz C, ela vai ser dada da seguinte forma. Olha lá. 0 menos A12 dividido por A11, menos A13 dividido por A11, né? E assim vai. Essa é a carinha da matriz. Vocês podem perceber aqui, ó, que os elementos da diagonal principal estão todos zerados. Por quê? Porque aqui no nosso processo nós isolamos o x1, x2, x3, então todos os elementos da diagonal foram isolados. Então, consequentemente, nessa transformação, na nossa matriz C, ele aparece tudo zerado. Por que que aqui é menos A12 sobre A11? Olha lá, ó. Quem está acompanhando o x2? Menos A12, só que ele está dividido pelo A11, tá? O próximo, menos A13 dividido por A11. Olha o que está aqui. Até chegar no último, menos A1n dividido por A1. É o que está aqui. Então, tudo isso que aconteceu na primeira linha é o que está representado aqui, ó, na primeira linha da matriz C. Beleza? E o zero, porque você isolou o x1. Olha a segunda linha. A segunda linha está zerada aqui, ó. Por quê? Porque você isolou o x2. Quem que vai ser o primeiro elemento ali, ó? O elemento que está aqui nessa posição. Menos A21 sobre A22. Menos A21 sobre A22. É o que está acompanhando o x1.
Então, aqui é como se fosse o x1, x2, x3, até o xn. Beleza, gente? Então, é dessa forma que a gente chega nessa matriz C. E o vetorzinho G? O vetorzinho G é aquele que está substituindo aquele vetor B dos termos independentes, das constantes, né? Então, B1 sobre A11, é como se a gente tivesse aqui, né? B1 sobre A11. O próximo, B2 sobre A22. Então, são todos os termos constantes divididos pelos pivôs. Maravilha, gente? Então, aqui a gente consegue chegar num sistema, né? Através dessa transformação. O método, então, de Gauss-Jacobi, ele vai consistir no seguinte. Dado um x0, uma aproximação inicial, nós vamos obter quem? x1, x2, x3, xk, através da relação recursiva. Então, nós vamos obter xk mais 1 igual a cxk mais g. Beleza? Então, por exemplo, se nós partirmos de uma aproximação inicial x0, nós vamos obter o próximo vetor, o vetor x1, né? Porque para cá igual a 0, que a gente conhece, a gente vai ter condições de obter o x, 0 mais 1. Então, a gente vai ter condições de obter o x1. Beleza, gente? Então, essa é a carinha da fórmula que a gente vai usar. Então, vocês podem perceber que no processo iterativo, para nós obtermos o x1k mais 1, então vai ficar 1 sobre A11, B1 menos A12, x2k, tarana. Então, gente, dependendo da aproximação inicial, a gente vai ter condições de obter aqui, ó, o x1 na etapa 1, x2 na etapa 1, até o xn na etapa 1. Então, a partir de um vetor aproximação inicial, você vai obter um outro vetor nessa primeira etapa. Beleza. Dessa primeira etapa, você analisa aquele teste de parada que a gente viu ali, ó, anteriormente. Desse teste de parada, você vai ter uma precisão. Se essa precisão ela foi obtida, beleza, para esse processo. Caso ela não seja obtida, passa para mais uma iteração. Aí, você vai obter o x2, o x1 na etapa 2. Só que o x1 na etapa 2, você vai usar o que você encontrou lá na etapa 1. Então, quer dizer, você está usando de etapas anteriores para chegar na solução. Ok? E sempre tendo cuidado com essa questão do teste de parada. Beleza. Essa é a ideia do método de Gauss-Jacobi. Aí, gente, vem o Gauss-Seidel. Qual que é a ideia do Gauss-Seidel? É bem parecido, né? Segue basicamente o mesmo processo do Gauss-Jacobi, uma diferencinha. Vamos entender qual que é a diferença para o Gauss-Seidel. Da mesma forma que no método de Gauss-Jacobi, no método de Gauss-Seidel, nós vamos pegar esse sistema original AX igual a B, vamos escrever ele de uma forma equivalente, né? Vamos fazer uma transformação para chegar no Cx mais G, por aquela separação pela diagonal, a mesma coisa. Só que aqui, gente, o que vai acontecer é que no método de Gauss-Seidel, a gente vai ter também uma aproximação inicial, o vetorzinho x0, e vamos obter x1, x2, x3, xk. Só que olha qual que vai ser a carinha do método iterativo. x1k mais 1 igual a igual a 1 sobre A11 vezes B1 menos A12 x2k menos A13 x3k menos A1n xnk. Então, é a mesma coisa lá do Gauss-Jacobi, né? Nós isolamos o x1, aquele A11 que é o pivô, ele passa dividindo, né? Então, tá a mesma coisa. A primeira equação ali é a mesma, tá? Só que, para nós encontrarmos o x2, por que está em vermelho aqui? Olha, x1k mais 1. Esse x1k mais 1 foi o que você acabou de encontrar aqui em cima. Lá no Gauss-Jacobi, não. No Gauss-Jacobi, você usava em todas as equações sempre os valores lá da aproximação inicial da etapa anterior que você tinha calculado. Agora, aqui no Gauss-Seidel, você tem a primeira equação, maravilha, você usa o vetorzinho aproximação inicial, né? Então, aqui você vai usar o x2 inicial, x3 inicial, né? xn inicial. Só que quando você vem aqui para o x2, olha lá, o x1 ele já foi calculado. Então, você vai usar o x1 que você encontrou anteriormente, né?
O x3 ainda não foi calculado. Aí o x3 você usa lá da aproximação inicial. Olha lá, o x3, x1 você já conhece, já foi calculado aqui, então você usa ele aqui. x2 você já conhece também, então você usa o que você calculou anteriormente. Então aqui você sempre usa os valores anteriores, né? Então você encontrou o x1, lá no x2 você vai usar ele. No x3 você vai usar o x1 e o x2 que já foram conhecidos, né? E assim até chegar no xn. Então essa é a diferença básica para o método de Gauss-Seidel. Bom, portanto, no processo iterativo do Gauss-Seidel, no momento, foi o que eu já comentei, né? No momento de se calcular xjk mais 1, nós vamos utilizar todos os valores de x1k mais 1, xj menos 1k mais 1, que já foram calculados, e os valores xj mais 1k, xnk restantes. Beleza? Então, essa é a diferença básica. Aí, gente, lá na nossa próxima aula síncrona, eu vou trazer 2 exemplos para que a gente possa aplicar essa ideia, um exemplo para o Gauss-Jacobi, um para o Gauss-Seidel, para a gente entender o que acontece na prática, na hora que a gente pega um sistema para resolver. Mas a ideia geral é basicamente essa, tá ok? Bom, um outro ponto teórico que eu queria trazer aqui nessa aula de hoje são alguns critérios de convergência. O primeiro deles é um método que a gente usa para o Gauss-Jacobi, que é o chamado critério das linhas. O que diz esse critério das linhas? Considere o sistema linear AX igual a B e vamos considerar um αk dado por esse quociente aqui, ó, um somatório com J igual a L, J diferente de K, né, variando do J igual a L, J diferente de K até N, desse módulo de AKJ, dividido pelo módulo de AKK. Então, esse alfa aqui, você obtém ele a partir dos coeficientes lá da tua matriz. Se esse alfa, aliás, se um alfa, né, aqui é um alfa K, se um alfa é o máximo do alfa K, com K variando de 1 até N, e esse máximo é menor do que 1, então o método de Gauss-Jacobi vai gerar uma sequência XK convergente para a solução do sistema dado, independentemente da escolha da aproximação inicial x0. Então aqui é uma chance que você tem de analisar se você escolhe uma aproximação inicial. Escolhida essa aproximação inicial, você garante a convergência para a solução desse sistema se acontecer isso aqui, né? Então, você vai analisar as linhas do teu sistema, né? Aplicar esse quociente dessas linhas. Então, você vai ter um valorzinho para primeiro, um valorzinho para segundo, um valorzinho para outro, e assim vai. Se o máximo dessas quocientes que você fez ali for menor do que 1, então você tem a garantia de convergência, independente da escolha que você faça para essa aproximação inicial. Beleza, gente? Então, esse é um primeiro critério. A gente vai fazer também um exemplo prático depois. Para o caso do Gauss-Seidel, tem um outro critério também que a gente costuma utilizar, que é o chamado critério de Sassenfeld. O que diz esse critério de Sassenfeld? Vamos considerar um beta-1, dado por módulo de A12 mais módulo de A13 mais módulo de A1n dividido por módulo de A11. Então, o que você está fazendo? Você está somando os elementos lá do teu sistema, né, dos coeficientes, sem considerar aqui o pivô, né, porque você está fazendo a divisão pelo pivô. É como se você estivesse somando todos os elementos, considerando o pivô, dividindo pelo pivô. Então, esse é o teu beta-1. Até o teu beta-j, né? Módulo de AJ1, beta-1, mais módulo de AJ2, beta-2, e assim vai dividido por AJJ. Da mesma forma que o critério das linhas, lá era alfa. Se, depois que você calculou esses betas, né, beta-1, beta-j, se o máximo desse beta-j com, aqui é j, né, variando de 1 até n, seria j, for menor do que 1, então o método de Gauss-Seidel ele vai gerar uma sequência convergente para a solução do sistema dado, independente da escolha inicial x0. Um outro ponto importante aqui
é que quanto menor for o valor desse beta, mais rápida vai ser a convergência. Tá? E aí, gente, o que vocês podem perceber é que esse beta 1 é a soma dos elementos da diagonal, dos elementos do sistema, né? Dividido pelo pivô, né? Tudo isso em módulo. A partir do beta 2, a gente já começa a utilizar os betas anteriores, tanto que você pode perceber que quando você chega no beta J, olha lá, você vai fazer AJ1, beta 1, então você já calculou o beta 1, AJ2, beta 2, já calculou o beta 2, né? Até o AJN. Então, o beta 1, beleza, não tem beta nenhum anterior influenciando. Mas a partir do beta 2, você já começa a utilizar de resultados anteriores. Bem parecido com o que acontece no método iterativo do Gauss-Seidel, né? Você utiliza dos X encontrados anteriormente. Beleza, gente? Era mais ou menos isso que eu queria trazer para vocês aqui. Só como uma forma de vocês fazerem as anotações, né? De vocês terem bem anotadinhas aí essas informações teóricas a respeito desses métodos iterativos para a resolução de sistemas lineares. E a partir dessas anotações, dessa teoria que a gente está analisando aqui, a gente já vai ter condições, né, de ir para a nossa aula síncrona, conversar um pouquinho mais sobre isso, analisar um pouquinho mais sobre essa teoria e resolver exercícios, fazer algumas possíveis demonstrações, de forma a ter aquele momento daquela nossa troca de informações. Beleza? Então, era isso que eu queria trazer para vocês nessa aula de hoje. Eu agradeço mais uma vez, né, a atenção de vocês, agradeço a participação e a gente vai ter outros momentos aí pela frente, tá bom? Bons estudos, se cuidem, um grande abraço para todo mundo. Até mais, gente!